Bom, o documentário A Culpa é da Foto, ele surge justamente de uma imagem desse protesto que aconteceu em 1984 na rampa do Palácio Planalto, e essa imagem ela estava aí há 30 anos solta e que ninguém tinha se atentado para ela para poder fazer um resgate. E com essa foto na mão veio a ideia, por que não a gente fazer um documentário que resgatasse e contasse a história dessa fotografia, desse protesto em pleno regime militar. É uma história de uma revolta dos fotógrafos pelo fato de terem sido proibidos de fotografar dentro do gabinete em pleno regime militar, que eles tiveram a ousadia de baixar as máquinas diante do general Figueiredo. Eu fui convidado pelo Heraldo para fazer parte do projeto. Para mim foi uma emoção muito grande, porque eu conhecia um pouco da história, porque a foto é bem marcante, a foto, e um pouco fora do comum. Com o tempo, quando a gente foi descobrindo os personagens, as histórias, os detalhes, aí eu me apaixonei completamente pelo projeto, pelo documentário. Eu já tinha o site para contar essas histórias dos colegas, né? E essa é uma das histórias que mais marcou, principalmente os fotógrafos de Brasília, numa época que era uma época de repressão, já era o regime militar já em decadência, final do governo Figueiredo, e as pessoas os fotógrafos tinham até um pouco de receio de fazer esse protesto, mas eles criaram coragem e foram lá e protestaram. E uma coisa que marcou, até hoje todo mundo comenta essa história aqui em Brasília, os repórteres fotográficos mais novos leem e ficam orgulhosos dos colegas antigos que ainda estão por aí, inclusive. Não existia nenhum arquivo de fotografia ampliada ou de negativo da fotografia que está sendo tratada, que é o motivo do documentário. Para a gente chegar no negativo, tivemos que fazer um certo malabarismo. A única fotografia que existia ela era capa de um catálogo do sindicato, que é a segunda amostra de fotojornalistas de Brasília. A gente levou esse catálogo para um scanner de alta qualidade, de alta resolução. Depois dessa reprodução, a gente conseguiu ter uma fotografia de altíssima qualidade digital. Foi feita a reprodução em negativo, em filmes rebobinado, preto e branco, dessa capa, só da capa. E aí, claro, a gente até brincou que esse negativo era o único negativo que já vinha acreditado a foto do lado. Foi gasto uma única folha de papel que é mostrada no vídeo, que quando ele revela, ele vai começando a se revelar, a gente depois faz um corte, quando a foto é virada, quando aparece no outro corte, já é a foto ampliada no C41. Então você tem um processo depois normal, e aí a gente conseguiu fazer um efeito lento, e que desse aquela sensação da revelação contínua como é feita, como é vista no filme. Nós começamos um processo de poder identificar na foto quem era quem. Existiam algumas dúvidas, a gente conseguiu identificar, depois aqueles que ainda estavam vivos e que poderiam dar o depoimento para a gente. Inclusive pessoas já estavam fora de Brasília, como a Beth Cruz. Foram desafios que foram interessantes, porque nos levou a superar e a localizar e a poder, no final, entrevistar todos os presentes. Eu até me arrependo um pouco, porque eu, em solidariedade aos fotógrafos que não fotografaram e baixaram a rampa, eu estava com a câmera e resolvi não fotografar. Mas também em homenagem ao J. França, que seria o único fotógrafo a fotografar esse protesto, e eu não fotografei. Quer dizer, é uma coisa que agora estou resgatando essa coisa dentro de mim de ter participado do outro lado sem aparecer muito, entendeu? O processo de produção do documentário, ele teve 3 grandes desafios, não vou dizer que sejam problemas, mas desafios que a gente enfrentou e superou. O primeiro deles foi a própria inscrição do documentário. Não tínhamos experiência quase nenhuma de fazer documentários em vídeo. Então nós tivemos que fazer uma proposta, roteiro, pré-roteiro, sinopse. Então esse já foi o primeiro desafio colocado. O segundo foi a própria produção. Todos nós somos fotógrafos e a gente estava dirigindo um documentário, um curta, e também nos cercamos de alguns apoios. 2 produtoras que foram chamadas para nos apoiar em questões específicas, como áudio e como edição e finalização. E um outro grande desafio, esse sim, quase se tornou um problema, foi poder identificar todos os jornalistas, todos os fotógrafos, cinegrafistas que participaram do protesto naquele janeiro de 1984,
muitos dos quais já faleceram. Todas as entrevistas foram feitas nas residências dos personagens. E felizmente a gente conseguiu ainda conversar com 6 personagens remanescentes da fotografia. E a gente teve uma certa dificuldade porque tem um desses personagens que a gente não sabe se ele está vivo, se ele está com algum problema, e infelizmente não conseguimos esse contato. Mas o que foi possível fazer para ter contato com as pessoas vivas, a gente tentou. Bom, eu convidei o Eduardo, meu irmão, ele topou para fazer a trilha sonora, a gente contou toda a história para ele, e é interessante que as músicas, as vinhetas que ele criou, a marchinha que ele criou, Segura a Rédea General, são todas baseadas um pouco em músicas que já existem como músicas, hinos oficiais do Brasil, sem repetir a música, mas são frases que remetem a essas músicas. O roteiro inicial, a ideia era fazer no estúdio, uma coisa mais básica, bem simples, mas todos os personagens mais uniformes. Com o tempo isso foi desconstruído porque a gente percebeu que seria um pouco difícil de pegar algum personagem, de trazê-lo para algum estúdio, até mesmo porque a gente não sabia como é que estavam questões de saúde, de disponibilidade. Uma das coisas que mais emocionou durante a produção do documentário foi voltar na rampa do Palácio do Planalto com 4 ou 5 colegas que nos prestaram depoimentos, que ainda estão vivos, inclusive o próprio Cláudio Alves, já com algumas limitações de locomoção. Então foi muito legal poder reviver esse momento, né? Um momento assim, muito especial dentro da própria história do país, um momento também muito especial dentro da história do jornalismo, do fotojornalismo e da vida desses profissionais. Imagina, em 1984 eu tinha 14 anos de idade, hoje eu tenho 45 anos. Eu conhecia a fotografia, achava a fotografia muito bonita, acho a fotografia muito bonita. Tive o prazer no início da minha carreira de fotojornalista, de trabalhar com o J. França, mas em momento algum me passou na cabeça de procurar o autor. A gente fica mais atento com os colegas que estão do lado, porque às vezes tem uma boa história, uma boa lembrança que a gente poderia reviver ainda de uma forma mais contato e não numa lembrança que a gente tem do J. França hoje e a felicidade dele ter sido o autor da fotografia. 1, 2, 1, 2, 1, 2. General, segura a rédea que o povo está de olho. É o Brasil gritando pro senhor colocar